Fala aí, gente. Tô aí de volta. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas deixar a meditação sobre a sexta carta, carta a Filadélfia, uma igreja que foi conhecida por sua fidelidade. Uma igreja que deixa exemplo para nós de perseverança, de firmeza, de constância nas promessas e na missão que o Senhor o outorgou, né? E a meditação está aqui, né, no livro de Apocalipse, é a penúltima carta, né? É Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até 13. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que te dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui vencer farei que coluna no templo de meu Deus. Dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova cidade de Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus, e também um novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria de salientar, mas antes eu gostaria de te pedir: curta lá, comente, compartilhe e ative o sininho. Ajuda esse canal. É um canal que tem a proposta de levar a palavra de Deus, de a gente trazer uma reflexão. E gostaria de contar contigo, com a sua colaboração, com a sua ajuda, né? Aqui a gente está falando de uma palavra direcionada à igreja de Filadélfia. E aí, para você entender, a igreja de Filadélfia, assim como Pérgamos, inclusive a igreja de Filadélfia foi construída ou foi edificada pelos cidadãos de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo, melhor dizendo, a igreja de... E essa igreja, ela se destaca por sua fidelidade. Era uma igreja que ficava num ponto estratégico, ela tinha um portal, né? Ela ficava numa passagem que ligava do Ocidente ao Oriente, e ali era trilha, e ali era trajeto, melhor dizendo, do Império Romano, e de grandes caravanas passavam por ali. Então, a igreja de Filadélfia, ela, assim como as demais, ela estava sob pressão, porque o Império Romano, juntamente com os judeus, não queria a disseminação do Evangelho. Havia muita promiscuidade no Império Romano, e a cultura grega ali foi usada estrategicamente, a cidade de Filadélfia, para disseminar a cultura grega. Imagina, e a cultura grega tinha muitas filosofias, muitas ideologias e vieses que contraditavam ou ofereciam um contraponto à palavra de Deus. Então, a igreja de Filadélfia, ela perseverou. E o Senhor da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele direciona essa palavra para a igreja para dar ânimo, para dar força, para reforçar que ele estava acompanhando a sua igreja e que ele estava pronto, o Senhor estava pronto para guardar, para
proteger sua igreja da perseguição, da grande perseguição que viria. E aí, seguindo adiante aqui, ele diz assim, aquilo que é santo, a santidade do Senhor Jesus é indiscutível. Aquele que é verdadeiro, ele fala, né, ele reforça que o que ele está trazendo é algo verdadeiro e profundo. E ele diz aqui que tem a chave de Davi e traz a ideia, a conotação de autoridade. Ele tem autoridade para cumprir as promessas messiânicas que havia que todos os cristãos havia ouvido desde a sua eternidade, e o Senhor ele fala, né, que ele tem autoridade para cumprir todas as promessas que ele havia lançado sobre a sua igreja. Ele diz assim, que abre que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Fala da soberania e do poderio de Jesus, que é indiscutível, que ninguém pode questionar, que ninguém pode se opor, porque ele é poderoso por excelência. E aí diz assim, o Senhor, como é uma das coisas que é característica em todas as cartas, diz, seja as suas obras. A todo momento, todas as cartas o Senhor reforça a sua onisciência. E aí eu abro aqui um parênteses aqui, e você de repente está passando por um momento adverso, você está estremecido por esse momento caótico que a gente está vivendo, ou de repente a adversidade te pegou distraído, você não esperava um momento adverso. Tenha certeza, o Senhor diz, eu sei as tuas obras, eu sou onisciente, eu te conheço, eu sei suas dores, suas agruras, suas pelejas, e eu, Senhor, vou te fortalecer nessa noite, e eu, Senhor, vou te fortalecer nesse dia, e eu, Senhor, vou te direcionar, vou te tomar pela mão, e vou mostrar o meu poder, vou mostrar a minha realeza, a minha grandeza sobre a sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus, e vamos dando continuidade aqui. Diz assim, e no versículo 9, eis que farei da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus, mas não são, mas mentem, eis que farei que venham, adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. E o que acontecia? Por ser uma igreja pequena, e naquele território havia muitos judeus que estavam dispersos, né, por toda a Ásia Menor, e os judeus, por incrível que pareça, né, é o povo inicial que Deus escolheu, né, para divulgar seu amor, sua grandeza, seu poderio. Foram eles que um dos que mais deram trabalho à obra do Evangelho. E aí o que eles aconteciam? Eles se opunham, eles diziam que isso o Evangelho era uma calúnia, era uma falsa religião, que o verdadeiro Evangelho era o judaísmo. Então, enfim, eles se opunham e eles perseguiam a igreja. E aí o que está em voga aqui era a igreja de Filadélfia, que também, não diferente das demais, estava sofrendo essa perseguição, e ela estava localizada numa grande concentração. Ao retorno, havia muitos judeus que estavam pressionando e estavam mancomunados com o Império Romano, com a finalidade de aumentar seu poder político, sua influência, e aí acabava empreendendo uma perseguição à igreja. E aí o Senhor mostrou, diz aqui, lança uma palavra, que eles viriam adorando e entenderiam que o amor que o Senhor tinha pela vida, pela sua igreja, né? E essa promessa, ela perdura. Há estudos que dizem que os judeus, infelizmente, né, alguns vão ficarem, apesar de ser um povo genuinamente escolhido por Deus, mas por não crerem na obra salvífica de Jesus, vão ficar para trás.
E aí, mas muitos também vão se converter ao verdadeiro evangelho, vão entender a graça divina, a iluminação do Espírito Santo vai chegar até eles e vão converter. Então isso aqui é uma promessa que não só aconteceu naquela época, mas continua acontecendo, vamos colocar assim. Outra coisa interessante aqui diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam. E aqui fala de resiliência, era uma igreja firme, era uma igreja com propósito, era uma igreja que não cedia às perseguições, era uma igreja que amava o seu Senhor, era uma igreja que era atuante, era uma igreja que dava bom testemunho, era uma igreja que aproveitava essa porta aberta, como o Senhor diz aqui, eis que pôs uma porta aberta. Fala sobre a oportunidade, a estratégia o posicionamento estratégico que a igreja de Filadélfia tinha, porque estava no meio desse trajeto. Então, como eu disse, havia caravanas e mais caravanas atravessando de um lado para o outro, e ali é uma grande oportunidade de anunciar o evangelho sem grandes esforço, sem grande deslocamento, era somente se posicionar estrategicamente e anunciando o evangelho. Outra coisa interessante aqui que diz sobre a perseguição que vai vir sobre a igreja, aí entra 3 vieses, né, na teologia. A primeira fala que a igreja quer essa luta, né, essa perseguição que vai vir, essa tentação que vai vir sobre o mundo, a igreja não vai estar, a igreja vai ser arrebatada. Tem um outro viés teológico que diz que a igreja vai permanecer e inicialmente vai pegar parte dessa tribulação, e aí tem um texto que fala lá em Tessalonicenses que fala do homem do pecado que se levantaria, mas que o Senhor daria força, daria ânimo e protegeria a sua igreja durante esse curto período de perseguição e depois tomaria. E o terceiro viés fala de uma circunstância de tentação, de perseguição sobre todo mundo, e aí inclusive a igreja passaria por todo esse processo até um momento que o Senhor a tomaria para si. Mas independente de qual viés você mais se identifica, como você acredita, o que está em destaque aqui é a fidelidade, independente se vai vir ou se vai ser antes, se a igreja vai ser arrebatada antes ou se a igreja vai permanecer durante um longo período. O importante é a gente não perder a nossa fidelidade, a nossa identidade, a nossa resiliência, saber que é um Deus que batalha por nós, saber um Deus que nos esconde debaixo das suas asas, saber um Deus que nos fortalece no dia da angústia, saber que o Senhor, Ele está sentado no alto e sublime trono, apesar da sua grandeza, da sua magnificência, mas Ele faz questão de habitar em nós que somos seu tabernáculo, né? E quando a palavra diz habitou entre nós, ele usa um termo no original, tabernaculou, ou seja, aquele que habitou em nós, ou seja, dentro do tabernáculo que criou. Então, receba essa palavra. E aí, dando continuidade aqui, o vídeo já está em 14 minutos já. E aí o Senhor fala aqui também, que aí ele fala das suas promessas: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, do meu Deus, e também o nome do meu Deus. Quem tem ouvidos ouça o que diz a igreja. Aqui é uma alusão a um grande terremoto que devastou não só a igreja, mas o local, né, a Filadélfia, que era o nome da região. Houve um grande terremoto em 17 depois de Cristo e devastou a cidade. E aí o Senhor usa dessa experiência amargosa para fazer a promessa que ele
o que ele propõe é sempre maior. Se você está passando por tempestades, ele tem uma cidade, ele tem algo novo, algo maior para te oferecer. Se você está passando por luta, por peleja, ele tem um exército a seu dispor e que vai pelejar por você. Se você está sem esperança, sem ânimo, ele envia seu espírito, conhecido também como um consolador, e te dá ânimo, te impulsiona, te levanta. E aqui o Senhor está mostrando que aquele que perseverar até o fim, que for fiel até o fim, certamente vai receber grandes galardões. E o maior galardão é a presença de Cristo. Essa é indiscutivelmente o maior galardão, a maior premiação de ser fiel, em se guardar, em pagar um preço pelo Evangelho, é saber que futuramente estaremos com Ele. Aleluia. Receba essa palavra, que o Senhor te fortaleça nesse dia, que a tua fidelidade, a tua lealdade, que a tua firmeza seja o teu porto, seja tuas características de fortaleza, que o Senhor te ajude, que o Senhor te pegue pelas mãos, e quando o desânimo bater, o Espírito Santo entre na sua vida de forma tremenda e te impulsione a prosseguir. Amém? Receba essa palavra, Deus te abençoe e fica na paz.